Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Os 10 mandamentos foram abolidos por Cristo na cruz? Sim ou não? Vamos analisar as Escrituras. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. Irmãos, a intenção do nosso canal sempre foi contribuir para o entendimento bíblico e espiritual dos irmãos. E dito isto, vamos entrar no tema. Irmãos, a igreja hoje interpreta basicamente assim, que Cristo aboliu todas as coisas na cruz e hoje nós estamos no tempo da graça. E de fato é verdade. Ninguém aqui está falando ao contrário, mas tem um ponto que a igreja não consegue compreender plenamente. E já eu já explico o porquê. Por que ela interpreta assim, que tudo foi abolido? A gente vai entender que parece que os escritos do apóstolo Paulo dão a entender que a lei foi abolida sim. E através de suas epístolas, porque ele foi o que mais falou a respeito da graça, foi um dos apóstolos que mais falou. Então eu separei um verso de vários que comprova isso. Olha aqui, Gálatas 2, verso 21, diz assim: não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha, o que ele falou aqui? Então ele falou que ele não anula a graça de Deus, porque se a justiça fosse mediante lei, Cristo teria morrido em vão. Então a gente deveria fazer uma pergunta aqui, como vocês viram no texto. Qual lei é que ele está falando? De que lei? Porque existe dois entendimentos. A lei em forma de ordenanças, que era circuncisão, sacrifício pelos pecados, e a lei 10 mandamentos. Esta é a pergunta certa. Qual lei que ele está falando? Porque a igreja, basicamente hoje, não consegue discernir quando está lendo os escritos, principalmente do apóstolo Paulo, quando muitas vezes ele fala assim, obras da lei. Quando ele fala lei e obras da lei, você vai ter que entender pelo contexto do que ele está se tratando. Mas basicamente é assim, quando ele estiver falando de obras da lei, ele está falando da antiga aliança, daqueles ritos e ordenanças que tinham que ser feitos. E quando ele está falando de obras, quando ele está falando de obras da fé, ou também quando ele fala espírito de vida, quando ele fala obras de fé, então ele está falando dos 10 mandamentos. Então há essa distinção nas suas cartas. Para a gente entender quando ele está falando de uma e outra, é pelo contexto. Porque quando ele vai falar quando ele vai falar de obras da lei, sempre no contexto vai estar circuncisão, vai estar sacrifício pelos pecados. Essa é o entendimento pelo contexto. Entenderam? Então, não foi... o que ele quer dizer é que, sim, realmente, o que foi abolido são as ordenanças, a lei em forma de ordenanças. Isso é que foi abolido. Aí você me pergunta, e os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, irmãos, de acordo com a nova aliança, ela tem que ser imprimida na nossa mente. E tem que ser escrita no nosso coração, nas tábuas de carne do nosso coração. Ou seja, na nossa alma. Isso é o que Deus prometeu por vários profetas, entre eles Jeremias 31, que diz que Deus iria fazer uma nova aliança com a casa de Judá e casa de Israel. E a casa de Israel a gente sabe que são os gentios convertidos a Deus, porque a casa de Israel foi espalhada entre as nações, porque Deus rejeitou as 10 tribos do norte, e mais com promessa de voltar a elas de volta, não por sangue e carne, mas pelo Espírito. Vocês podem ler isso em Oséias 1, Oséias 2, entendeu? Essa é o mistério das duas casas. A gente não vai falar muito aqui sobre ela porque não é o tema. Paulo tira essas coisas dos profetas, que a lei de Deus, os 10 mandamentos, são escritos no nosso coração. Então, por mais que você fala que a graça é suficiente, e se você está se santificando,
Você está cumprindo os 10 mandamentos e nem percebe. Porque se você não furta, se você não rouba, se você não adultera, se você não dá falso testemunho, né, que é falar mentira, se você honra pai e mãe, e se você faz tudo que é bom, você está cumprindo os mandamentos. Os 10, sim, não 9. Porque já também eu explico por que o mandamento do sábado, a gente cumpre ele pela fé. Então, basicamente, irmãos, essa parte que a igreja tem dificuldade de entender, basicamente é essa parte. Porque a igreja não consegue ver, através dos escritos do apóstolo Paulo, quando ele está falando de obras da carne e quando ele está falando de obras da fé. E obras da fé vêm pelos mandamentos do Senhor escritos dentro da nossa alma. E isso é a fé. E é a graça, porque Deus perdoou os nossos pecados outrora. Aqueles pecados do velho homem. E o novo homem se renova. Renovação de mente, de espírito. Basicamente é isso. Irmãos, tem também algumas traduções tendenciosas que nos impedem de entender a verdade. E tendenciosas e que realmente omitem o verdadeiro significado das palavras. Eu vou ler um verso em duas traduções diferentes. Eu vou ler um verso na tradução Almeida Revista e Atualizada e também vou ler o mesmo verso na Almeida Corrigida Fiel. O texto vai estar em Apocalipse 22, capítulo 14. Almeida Revista e Atualizada diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, entre colchetes agora, no sangue do Cordeiro, fecha colchetes, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vocês viram que eu falei que tem palavras aqui entre colchetes, e palavras entre colchetes significa que foram inseridas. Essa palavra não está no original. Agora, o mesmo verso, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa tradução aqui está correta. Aí você pode falar, não, mas tem duas, como é que você prova? No aplicativo que contém os números Strongs, que é o original, tanto de hebraico como de grego, realmente a palavra é mandamentos, irmãos. E eu já pesquisei e a Almeida Corrigida Fiel está certa. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham acesso à árvore da vida. Ponto. Aí, diz, continuando o verso 15 e o 16, diz assim: Mas ficarão de fora os cães, ou seja, os impuros, né? Da mesma forma que o cão lambe o próprio vômito, quando ele coloca animais para falar de alguma coisa, ele quer demonstrar, através de certas características de animais, o caráter do homem. Eu posso fazer um vídeo a respeito desse assunto também. Animais limpos e animais impuros. Tá bom? E os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Você viu que isso tudo aqui tem a ver com aqueles que não guardam os mandamentos. Porque eles não se santificam, eles não têm santidade, eles não se aborrecem do mal, eles não desprezam as coisas vis, as coisas malignas. Pelo contrário, eles têm prazer nelas. Então, eles não cumprem os 10 mandamentos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, isso aqui é um ponto, é fato. Bem-aventurados que guardam os mandamentos para você ter acesso à árvore da vida, e fora vai ficar os cães, adúlteros, idólatras, feiticeiros. Qual cidade que é para entrar pelas portas? Aqui a gente está no final do livro. Se você subir um capítulo, e não só um capítulo, mas se você pegar do 20 ao 22, você vai ver a Nova Jerusalém, toda adornada como esposa para o Cordeiro,
você vai ver que ela tem 12 portas, que são as 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel. Então, a igreja entra onde? A igreja, Jesus falou para a igreja aqui, nós entramos pela porta de Israel. A gente não entra em outra porta. Fora vão ficar os adúlteros e os impuros, os sodomitas, todos estes. Dentro, quem vai entrar pelas portas, você entra pela cidade é pelas portas. Então você, eu e a igreja tem que ser filhos de Israel. Mas segundo o Espírito, né? Tem que ser segundo o Espírito. A revelação é essa. Nós entramos pela casa de Israel, não pela casa de Judá. Irmãos, então, olha aqui. Nós vamos ver também que Cristo ensina a gente guardar os mandamentos. Vou ler mais alguns versos aqui, então. Marcos 10, do 17 ao 21, vai dizer assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta. Herdar a vida eterna, salvação. Não é mesmo? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí o que ele fala? Guarda a fé. Não. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Jesus não anulou a fé aqui, tá bom, irmãos? Que fique bem claro. Os 10 mandamentos é cumprido pela fé no Filho. É cumprido na fé e no sacrifício dele. Aí, como ele entregou a sua vida por nós, porque ele nos amou antes da fundação do mundo, porque sangue de touros, novilhos e bodes e cabritos e ovelhas e bezerros não toca na consciência do homem, não aperfeiçoa o homem, mas Cristo, o sangue do precioso Filho de Deus, manifestado na semelhança do homem, da nossa carne, entregue e imolado como um cordeiro, este sim toca a nossa consciência, toca o nosso coração e a gente santifica. Jesus está fazendo um resumo, ele poderia guarda a fé. Não, guarda os mandamentos, porque você guarda os mandamentos, mostra a sua fé. Isso são obras de fé. Continuando, né? Então ele respondeu, o rapaz respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. A fé? Não. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então vocês compreenderam que Jesus ensina a guardar os mandamentos. E isso aqui não é só para judeus, isso aqui é para a igreja, para todos. Porque ele falou, vem e segue-me. Ele não falou, vocês ficam aí na Judéia e eu e minha igreja vai guardar a fé ao redor do mundo. Não, vem e segue-me. É mandamento. Da forma que eu expliquei, não anula a fé. Os dois têm que estar juntos. Você mostra a sua fé através das obras da fé, que é os mandamentos. Entenderam? Então, irmãos, agora eu cheguei onde eu quero mostrar para vocês. Os 2 mandamentos que Cristo ensina são um resumo de todos os 10 mandamentos. E nós vamos ver como que ele ensina você a guardar os mandamentos de Deus, ao mesmo tempo não deixando de guardar nenhum, mas sim, resumindo eles em 2. Olha o que diz Mateus 22, 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que ele diz que dependem? Ou seja,
sustenta, esses 2 mandamentos são a base de toda a lei. Aí ele falou mais uma vez, lei. Lei, irmãos, é instrução. Vocês não podem ter medo dessa palavra lei na Escritura, achando que Cristo anulou tudo e a graça, se você falar lei, você está querendo voltar para a maldição. Igual eu já escutei, irmão meu falando comigo, que você quer voltar para a maldição de novo, mas ele não entendeu o que é lei das obras, lei de obras, que é aquelas ordenanças, circuncisão, sacrifícios pelos pecados, e lei da fé. Vocês vão entender isso quando vocês lerem Romanos do capítulo 5 até o capítulo 9. Ele vai falar de lei da fé, em contraste com a lei das obras. Então a lei da fé é os mandamentos na mente do homem. Sempre Deus quis que fosse assim. Desde os primeiros pais, aqueles que saíram do Egito com Moisés, lá no Monte Sinai, Deus não queria que eles chegassem ao monte fumegando e ao trovão, à tempestade, ao sonido das trombetas. Deus não quis que eles chegassem assim, porque isso é ira, isso é juízo. Porque eles idolatraram, eles murmuraram várias vezes. Deus contou 10 vezes as murmurações. E 10 fala de quê, irmãos? Na Escritura, o que o número 10 diz? 10 mandamentos. Entenderam? Então, destes 2 dependem toda a lei e os profetas, ou seja, são a base para a lei de Deus. Significa instrução, acertar o alvo. É você acertar o alvo, ser certeiro naquilo que você faz. Isso significa, então ela é traduzida para a palavra lei, que é uma instrução, é lei, né? Se você for pegar o pé da letra mesmo, a instrução é lei. Então, é esse registro que eu quero deixar para vocês. A palavra lei é uma forma de dizer, mas ela é instrução. Ela é como se você estivesse pegando, puxando um arco e flechas e acertando a flecha no alvo. Aqui tem mais, eu vou ler mais um aqui, ó. Marcos 12, 33 e 34 só. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Verdade, não é? Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe. Então, amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, o que vai acontecer? O que Jesus respondeu para ele? Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Irmãos, o Senhor Jesus também nos mostra quais os mandamentos que ele também guardava. E quais são os mandamentos que o próprio Cristo guardava? É aquele mesmo que ele falou pela sua própria voz lá no Monte Sinai. Aquilo, quem falou foi o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é revelado que é o próprio Filho. Era a própria representação do Filho, como um anjo lá. É ele que guiava o povo pelo deserto, é ele que fez atravessar os remidos, os que saíram do Egito. É o braço do Senhor. Quando a gente vai ler Isaías, nos é revelado, a partir do capítulo 40, nos é revelado que aquele lá é o braço do Senhor. O braço do Senhor, irmãos, é o Filho, é Cristo, era o Messias que havia de vir, na forma de homem. Então o próprio Jesus é que falou aqueles mandamentos com a sua própria boca. Só que os israelitas, os filhos de Israel, taparam os ouvidos para não escutar, porque eles já não podiam mais suportar as vozes da palavra, a voz de Deus. Eles não poderiam suportar mais, por causa que eles estavam desenfreados na cobiça, na idolatria. Entenderam? Então elas foram parar naquelas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, elas foram parar lá. Jesus mesmo, quando ele fala que quando ele faz aqueles sinais, ele faz pelo dedo de Deus. Entenderam? E o dedo é o braço. Nos está revelando que o braço do Senhor é o próprio Cristo, é o próprio Filho. Olha aqui, mais um texto. João capítulo 15, verso 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também
aqui é o Cristo falando, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, aqueles mandamentos que foram falados lá no Monte Sinai, pelo próprio Filho, que era o anjo do Senhor, aquele era o Filho falando. Nos é revelado em Isaías. Eu já falei, se vocês em casa procurarem, a partir do capítulo 40, o Senhor vai estar mostrando lá o braço dele. Reveste-te de força, braço do Senhor. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. É dito assim, braço do Senhor. Não é o Pai, é o Filho. É como ele tivesse pegado as vestes, né, a orla das vestes, e puxado e manifestado o braço dele. Desnudou o braço, manifestou o Filho. E reveste-te de poder, reveste-te de força, braço do Senhor, é a segunda vinda dele. Mas aqui não é o caso, né? Então, eu quis dizer que o próprio Filho cumpre os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, eu falei que eu ia explicar a parte do sábado. Você não estaria cumprindo os 9 mandamentos e deixando o sábado de lado. Você sim está cumprindo o sábado no sentido de o sábado está sendo imputado a você para você estar no descanso com o Senhor no 7º dia. Aquele descanso do 7º dia é o 7º milênio que está no futuro ainda. Este sábado, o verdadeiro sábado, não se cumpriu nas nossas vidas. Porque o Senhor, irmãos, Ele não quer descansar sozinho. Ele não vai descansar sozinho. Ele vai descansar com o seu povo. Vós sereis meu povo e eu serei vosso Pai. Vocês serão para mim filhos e filhas. Então, Deus quer que nós estejamos com Ele neste sábado. O sábado ainda não chegou. Nós estamos no 6º milênio. Nós estamos quase chegando no 7º milênio. Tá bom? Então, essa é a revelação. O sábado é imputado. Você não guarda o sábado literalmente, igual era a ordenança da primeira aliança. E tinha que ser lá em Israel. Você não guarda o sábado aqui como os adventistas do 7º dia fazem errado. Você é imputado por fé. Isso, tudo que eu falei aqui dos mandamentos, se você chegou até essa parte do vídeo, se você não se escandalizou com o que eu disse, amém, Deus seja louvado. Se você não se escandalizou, você entendeu que tudo isso é por fé. Porque para você estar lá no descanso do Senhor, junto dele, junto de Cristo, no milênio do reino dele, tem que ser por fé. Porque só o Senhor que vê ao longe, você está aqui no tempo, mas pela fé você vê as coisas que não existem, não que não existem, que ainda não aconteceram, não é? Hebreus 11, você pode ver lá que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos das coisas que não se cumpriram ainda. Entenderam? Isso é fé. É a convicção de coisas que você ainda não vê, que não se cumpriram ainda. Abraão não teve um palmo, um pedaço de... um espaço de uma sandália, de um calçado da terra de Israel. Mas ele via ela ao longe. Então isso é fé, e fé é guardar os mandamentos. E você é imputado para estar no descanso de Deus, que a palavra sábado, irmão, significa também descanso. Eu posso fazer um vídeo também a respeito da palavra hebraica sábado. Entre várias palavras que significa repouso e descanso, repouso é nuar, é a mesma raiz para falar de Noé, né? Noé está traduzido no português, mas o nome de Noé seria Nuar. E o sábado é Shabat. Então essas duas palavras são sinônimas. Uma fala de repouso, uma fala de sábado, que é descanso. Tá bom? Então, tem um texto, na verdade tem vários textos aqui, Hebreus 4, do 1 ao 11, o escritor de Hebreus vai falar explicitamente que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta. Nós não chegamos nesse descanso, ele é imputado para nós estarmos lá pela fé. Eu não vou ler esses versos aqui, eu vou deixar para vocês lerem em casa. Leem em Hebreus
capítulo 4, do verso 1 ao 11, tá bom? Leem e meditem, e vocês vão entender que o sábado está sendo reservado para nós lá no futuro. E é por fé, e guardando os mandamentos, você chega nele. Tá bom, irmãos? Então eu espero que vocês fiquem com esta palavra, recebam esta instrução em nome do Senhor Jesus e que possam se inscrever no canal também para fortalecimento do canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Tá bom? Então fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo. Shalom!